Olá, começamos agora a segunda aula sobre a Lei nº 8.069 de 1990, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e vamos passar diretamente para o conteúdo da aula de hoje. Agora então passaremos, pessoal, para o título 5, que vai tratar do Conselho Tutelar, tá? E abriremos então o capítulo 1, que vai falar das disposições gerais. E aí o artigo 131, tratando aqui do título 5, né, sobre o Conselho Tutelar. O artigo 131 diz que o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos em lei. Ou seja, pessoal, o Conselho Tutelar vai ser o órgão que vai zelar pelo cumprimento do que está estabelecido no ECA, tá? Porém, o Conselho Tutelar exerce suas funções de natureza executiva e não jurisdicional, tá? Portanto, o Conselho Tutelar não faz parte do Poder Judiciário, tá? É um órgão aí do Executivo, no caso. Aqui o artigo 132, pessoal, diz que em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, um conselho tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto por 5 membros, escolhidos pela população local para mandato de 4 anos, permitida a recondução por novos processos de escolha. Então, cada município deve ter no mínimo um conselho tutelar, composto por 5 conselheiros que serão escolhidos pela comunidade, né, através de uma eleição direta. Pode haver outros processos de escolha dos conselheiros, mas o mais comum é escolher os conselheiros através de uma eleição direta, tá? Passamos então para o artigo 133, que diz o seguinte, que para a candidatura a membro do Conselho Tutelar serão exigidos os seguintes requisitos. Inciso 1. Reconhecida a idoneidade moral, ou seja, o candidato a conselheiro tutelar deve ter uma boa reputação, um histórico de boa conduta para concorrer a uma eleição do Conselho Tutelar. Inciso 2. Idade superior a 21 anos. O candidato precisa ser maior de 21 anos, né, para concorrer aí, à eleição do Conselho Tutelar, para ser um membro do Conselho Tutelar, conselheiro. O inciso 3 diz que precisa residir no município. Então, o candidato a conselheiro tutelar ele precisa morar no município pelo qual ele está se candidatando a conselheiro tutelar, né? Esses são os requisitos que o candidato deve ter para concorrer a uma vaga de conselheiro tutelar. Passamos então ao artigo 134, aqui que está tratando sobre o Conselho Tutelar. O artigo 134 diz que lei municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros, aos quais é assegurado o direito a: inciso 1, cobertura previdenciária. Inciso 2. Gozo de férias anuais remuneradas acrescidas de 1/3 do valor da remuneração mensal. Inciso 3. Licença maternidade. Inciso 4. Licença paternidade. Inciso 5. Gratificação natalina. E aí o parágrafo único desse artigo 134 diz que constará da Lei Orçamentária Municipal e da do Distrito Federal, previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e a remuneração e formação continuada dos conselheiros tutelares. Ou seja, pessoal, o município será o responsável pela remuneração dos membros do conselho, tá? Vai ser o responsável por assegurar os direitos previstos, né, em lei e também deve proporcionar aos seus membros uma formação continuada, ou seja, os membros do conselho tutelar sempre devem estar se qualificando, se capacitando mais, né, e tudo isso fica sob a responsabilidade do município. E o artigo 135, pessoal, diz que o exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção da idoneidade moral. Então, presume-se, pessoal, que ao exercer a função de conselheiro tutelar, o indivíduo tem uma boa conduta, uma boa reputação e idoneidade moral,
tá? Tamanha a relevância dessa função social para a comunidade. E aí o artigo 136 diz que são atribuições do Conselho Tutelar. E aí o inciso 1 diz que atender às crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos artigos 98 e 105, aplicando, né, as medidas previstas no artigo 101, inciso 1 a 7. Então, pessoal, vamos ver o que dizem os artigos 98 e 105, depois vamos no artigo 101, ver as medidas que o Conselho Tutelar pode aplicar. Né? Esses artigos que a gente vai consultar, eu deixei de uma cor diferente por uma questão didática, pessoal, para não confundir com os artigos que a gente está estudando, que foi pedido no edital. Estes a gente vai consultar porque foram citados aqui. E aí vamos ao artigo 98. E o artigo 98 diz que as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. E aqui dá as hipóteses, né? Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável, em razão de sua conduta, né? E o artigo 105, pessoal, a gente vai passar para ele agora, diz que ao ato infracional praticado por criança corresponderão as medidas previstas no artigo 101, tá? E agora, pessoal, tendo visto as hipóteses descritas aí no artigo 98 e no artigo 105, a gente vai ver as medidas que o Conselho Tutelar pode aplicar no artigo 101. E aí o artigo 101, pessoal, diz que em caso aí, verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade, orientação, apoio ou acompanhamentos temporários, matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento de ensino fundamental, inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente. E aí o inciso 5, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. Caso seja constatado que essa criança ou adolescente precise de atendimento por alguma ação ou omissão das quais foram descritas, né? E aí o inciso 6, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicomanos. E por fim aqui, o inciso 7, acolhimento institucional. Né? Neste caso, a criança ou adolescente é encaminhado para um abrigo, né? Caso seja constatada a situação de risco pessoal, social e de abandono. E aí, a criança fica no abrigo, a criança ou adolescente fica no abrigo até que seja feita ou o retorno para a família de origem ou a colocação dessa criança ou adolescente em uma outra família, né? E aí é por meio da adoção. Então, pessoal, nos casos em que os direitos da criança e do adolescente são ameaçados ou violados, ou quando uma criança comete algum ato infracional, o Conselho Tutelar vai aplicar essas medidas que foram descritas aqui no artigo 101. E aí voltamos para o artigo 136, tá? Já vimos aqui as hipóteses aqui previstas no artigo 98 e 105 e também vimos as medidas que podem ser aplicadas no artigo 101. E aí passamos para o inciso 2, pessoal, que diz que atender e aconselhar os pais ou responsável aplicando as medidas previstas no artigo 129, inciso 1 a 7. Então, agora a gente vai ver as medidas que o Conselho Tutelar pode aplicar aos pais e responsáveis, tá? E aí a gente vai direto para o artigo 129 para poder ver essas afirmações. E o artigo 129 diz que são medidas aplicáveis aos pais ou responsável. Inciso 1. Encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção e apoio e promoção da família. Inciso 2. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicomanos. E inciso 3. Encaminhamento e tratamento psicológico ou psiquiátrico. Inciso 4. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação.
E inciso 5, obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar. É obrigação dos pais ou responsáveis. Obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado. E por fim, o Conselho Tutelar também pode aplicar uma advertência aí, no caso, falando dos pais ou responsáveis. E aí, voltamos. Já vimos então o inciso 2, quais as hipóteses, né, as medidas que podem ser aplicadas aos pais e responsáveis previstas no artigo 129, do inciso 1 ao inciso 7. Tá? E aí passamos então para o inciso 3, ainda no artigo 136. O inciso 3, falando das atribuições aí do Conselho Tutelar, diz que promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. E aí a letra B diz que representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. E aí o inciso 4 diz que encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitui infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente. Então, qualquer infração aí contra os direitos da criança e do adolescente será encaminhada pelo Conselho Tutelar ao Ministério Público. Inciso 5. Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. E o inciso 6, providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no artigo 101, inciso 1 a 6, para o adolescente autor de ato infracional. Isso tudo, todas essas medidas a gente viu no próprio artigo 101, que a gente já leu. E aí, o inciso 7 diz que expedir notificações. Inciso 8. Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário. Inciso 9. Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Então, o Conselho Tutelar, junto com o Poder Executivo Municipal, né, junto com o prefeito do município, com a Secretaria de Assistência Social, vão elaborar a proposta orçamentária para atender com as políticas públicas, né, os direitos da criança e do adolescente. E aí o inciso 10 diz que representar em nome da pessoa e da família contra a violação dos direitos previstos nos artigos 220, né, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição Federal. E aí, inciso 11, diz que representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou adolescente junto à família natural. E aqui a gente já viu que a criança pode até ir para um acolhimento institucional, né? Para um abrigo, e aí nesse caso o dever do Conselho Tutelar é representar o Ministério Público, né? Quando a criança já não pode mais ficar sobre a guarda aí da família natural por conta de maus tratos ou qualquer ação ou omissão aí dos seus direitos. E aí o inciso 12 diz que promover e incentivar na comunidade, nos grupos profissionais, ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas e maus tratos em crianças e adolescentes. E aí o parágrafo único desse artigo 136 diz que, se no exercício de suas atribuições o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinente o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família. Então, se o Conselho Tutelar entender que precisa proteger uma determinada criança ou adolescente, afastando-a do seu convívio familiar, né, será tomada essa atitude de afastamento, né, e será explicado ao Ministério Público os motivos que determinarão o Conselho Tutelar a tomar essa atitude, né, essa decisão de afastar a criança do seu convívio com os seus responsáveis. Tá? E por fim, pessoal,
Aqui o artigo 137 diz que as decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. E aí, então, as decisões tomadas pelo Conselho Tutelar somente poderão ser revistas por autoridade judiciária. E então, pessoal, a gente termina essa segunda aula sobre a Lei 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Peço que se inscreva no canal para que você receba a terceira aula, né, que a gente vai dar continuidade estudando esses artigos específicos aí que são pedidos, tá? Muito obrigado por ter acompanhado até aqui, peço que se inscreva no canal e até a próxima aula.